Oi, segundo médio. Bom, nós vamos abordar hoje mais um artista brasileiro contemporâneo. Na semana passada nós vimos os Gêmeos e o quanto eles foram importantes para construções de narrativas e de linguagens urbanas. Hoje nós vamos ver o Flávio Cerqueira, esse artista tão promissor e também considerado um dos grandes artistas atuais de escultura. Bom, o Flávio Cerqueira nasceu em 1983, aqui na cidade de São Paulo. Em 2005, ele se formou em Artes Plásticas pela Faculdade Paulista de Artes, a mesma faculdade que eu estudei. Essa faculdade ela é voltada extremamente para arte, quer seja ela arte visual, cênica, dança, música, design, arquitetura. Então é uma faculdade empenhada na arte. E é uma faculdade muito boa porque muitos professores de lá também são professores da USP, professores de grandes faculdades renomadas. Já mais pra frente, ele se torna mestre em artes plásticas pela Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo. Bom, e o trabalho dele consiste numa técnica muito milenar, que é a fundição de cera perdida e também de bronze, mais precisamente a escultura. Bom, como artista, ele também é um contador de histórias. As suas esculturas, elas têm uma conotação narrativa figurativa e ele foca muito nas figuras humanas. Essas figuras são focadas nas construções de narrativas e também na interpretação da ação. Ela retrata os seus personagens em situações do cotidiano e também em cenas universais, onde o espectador entende o que está acontecendo com aquele personagem. Então, alguns momentos de introspecção, reflexão e também ação. Outro fator importante na sua construção é a presença de objetos do cotidiano. Então sempre vai ter ali um espelho, um livro, uma rampa, uma escada, que é para elevar e ressaltar essa escultura. Outro fator também muito importante é o cubo branco, ele sempre vai colocar a sua personagem elevada para cima. Então esse cubo branco ele funciona basicamente como um pedestal. E para que ele utiliza esse artifício? Ele utiliza para deixar a escultura próxima do espectador, deixando assim essa linha presente entre o espectador e também a escultura. Então ele cria uma ligação com esse pedestal branco. Utiliza também a escultura na ideia de fragmentar uma cena importante. Então ele usa como se fosse uma espécie de momento presente. Então aquele momento foi crucial para o que vai acontecer depois. E isso dá uma leitura para o espectador que vai criar a narrativa do que pode se acontecer depois daquele fato, depois daquela ação, depois daquela interrupção. Então, o espectador vai criar essa narrativa. Então, a fantasia e a realidade, elas se tornam uma coisa só, que é possibilitada por essa cena, por essa fragmentação de segundos. Bom, duas obras que eu considero como uma das mais importantes desse artista. A primeira é a Antes que eu me esqueça, realizada em 2011. Essa obra hoje faz parte do acervo da Pinacoteca. E a segunda, realizada em 2015, é a Amnésia. Essas duas obras elas têm um poder crítico social do racismo estrutural. Então vamos conhecer essas duas obras. Nesta obra nós temos um objeto auxiliar que é o espelho. Então essa figura se conecta através desse espelho consigo mesmo e cria os questionamentos de quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Importante ressaltar que essa crítica formulada está associada com a própria personagem, em como ele se enxerga e como isso faz parte da cultura racista brasileira. E também universal, já que nós estamos sofrendo esses ataques racistas no mundo inteiro. Em Amnésia, ele retrata a posição de uma criança tentando ser aquilo o que não é, e como isso está diretamente ligado às construções narrativas do que a sociedade nos impõe. Então, uma criança ela tem uma estrutura que auxilia em ser o que ele não é.
É importante ressaltar também o quanto essa imposição pressiona essa criança, enquanto ela não pode ser quem ela é. Por questão de sobrevivência, por questão de aceitação, então essa criança vai buscar desenvolver outros artifícios para ser aceita na sociedade. E mesmo assim, por mais que ela tente, de acordo com essa estrutura racista, ela não é aceita. Trazendo a grande reflexão, por mais que você tente se enquadrar, você nunca vai se encontrar, até porque o problema não é você, é a raiz da sociedade. Bom, então vamos às exposições mais importantes que o Flávio Cerqueira participou ao longo desses últimos anos. A primeira foi em 2011, ele participou da 16ª Bienal de Cerveira em Portugal. Em 2015, ele participa de uma exposição coletiva em uma galeria no Japão. No mesmo ano, ele participa de uma exposição em Florença, na Itália. Nesse ano também, ele participa da 10ª edição da Bienal em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele começa a fazer diversas exposições individuais, onde o espectador tem contato somente com a arte desse artista. Bom, e então ele criou a exposição Eu Vi o Mundo e Ele Começa Dentro de Mim. Essa exposição foi realizada no Paço das Artes, que fica ali na região central, próximo à Galeria do Rock. Em 2016, na Galeria Casa Triângulo, também na região de São Paulo, ele cria a exposição Se Eu Precisar, Eu Conto Outra Vez. Em 2017, ele participa de uma mostra coletiva na África do Sul. No ano de 2018, ele faz uma residência artística no Kansas, nos Estados Unidos, e fica lá por um período para desenvolver uma escultura inédita e participar de uma das exposições do Kansas. Bom, agora vamos conhecer algumas obras desse artista. Bom, galerinha, o Flávio Cerqueira, para mim, ele é uma grande ruptura na estrutura de artistas brasileiros. Nós temos pouquíssimos artistas brasileiros negros e isso se deu muito mais a partir do ano de 2010, onde esses artistas conseguiram se formar na faculdade, onde a gente tinha mais opções de ingressar numa faculdade, lembrando que antigamente não existia ProUni, nem nada desses requisitos para você conseguir ingressar numa faculdade. Então ele é de uma geração que conseguiu estudar, né? E percebam o quanto ele tem um potencial para exercer essa profissão. Então, para mim, ele é um artista muito importante da nossa arte contemporânea e por isso que eu trouxe ele para vocês conhecerem. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.